Hoje vamos conversar a respeito das dietas low carb e o risco de mortalidade. Para a nossa discussão, vamos ter como base um artigo que foi publicado esse ano, onde os autores abordam a relação das dietas de baixo consumo de carboidrato e a mortalidade por todas as causas e por causas específicas em uma população baseada em um estudo de coorte e por um agrupamento de estudos prospectivos. Então, na revisão de literatura, os autores trazem a discussão já de início a respeito da pandemia da obesidade, que é um importante problema de saúde pública mundial e que a obesidade é um fator predisponente para várias doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2 e câncer. Neste outro estudo, os autores comentam que a doença cardiovascular ela representa hoje a principal causa de morte, sendo responsável por 17,3 milhões de mortes ao ano. E há uma previsão que esse número aumente para mais de 23 milhões e 600 mil mortes até 2030. Ainda na revisão de literatura, os autores comentam que existe pouca controvérsia a respeito do benefício de se manter uma dieta balanceada e se manter fisicamente ativo para a saúde cardiovascular, e isso é demonstrado em vários estudos. No entanto, diferentes tipos de dieta ainda permanecem controversos, e em particular as dietas de baixo teor de consumo de carboidratos, que se tornaram muito populares nos últimos anos. E aí, esses artigos, eles comentam a respeito da eficácia das dietas pobres em carboidratos e ricas no consumo de proteínas para a promoção da perda de peso e redução do risco cardiometabólico. No entanto, a segurança a longo prazo do consumo de dietas de baixo consumo de carboidrato ainda permanece controversa. Estudos sugerem que as dietas de baixo consumo de carboidrato podem aumentar o risco de doença cardiovascular, morbidade e mortalidade geral e por câncer. As coortes relatam que uma dieta rica em proteínas estava associada a uma mortalidade global e por causa específica significativamente mais elevada. Em uma meta-análise de estudos de coorte observacionais a respeito da associação das dietas de baixo consumo de carboidrato com a mortalidade geral e por doença cardiovascular, sugeriu que a dieta de baixo consumo de carboidrato estava relacionada a um risco significativamente maior de mortalidade por todas as causas, sem quaisquer alterações na mortalidade e incidência de doença cardiovascular. No entanto, a conclusão dos autores foi provisória, porque, segundo os autores, existiria uma grande chance de heterogeneidade e viés de publicação. Eles ainda ressaltaram que o estudo pode não ter tido poder suficiente para avaliar a associação entre dietas de baixo consumo de carboidrato com a mortalidade por doença cardiovascular. Em outros estudos publicados após esta meta-análise, relataram resultados controversos e às vezes até opostos em diferentes populações. Um estudo de Nakamura e colaboradores encontraram um menor risco de mortalidade por doença cardiovascular em japoneses com maior score de dietas de baixo consumo de carboidrato, enquanto eles não observaram associação entre o score de consumo de carboidrato e a morte por todas as causas. Outro estudo que envolveu mulheres americanas relataram resultados nulos para a associação de dietas de baixo consumo de carboidrato com mortalidade global e por doença cardiovascular. No entanto,
Os autores relatam que ensaios randomizados de dietas de baixo consumo de carboidrato sobre a mortalidade não são facilmente viáveis devido à dificuldade de manter a conformidade do estudo e o acompanhamento ao longo dos anos. Além disso, não há estudos disponíveis na literatura avaliando a ligação entre dietas de baixo consumo de carboidrato e o risco de AVC. Portanto, dada essa incompletude das evidências científicas e o controverso papel das dietas de baixo consumo de carboidrato e a importância da questão para a saúde pública, esses autores decidiram examinar de forma prospectiva a relação entre o consumo de baixo carboidrato e a mortalidade por todas as causas e por causas específicas. Então, eles avaliaram as doenças cardiovasculares, as doenças cerebrovasculares e o câncer em uma coorte grande, uma coorte representativa de nível nacional norte-americano. E aí, pessoal, o objetivo desse estudo foi de contextualizar esses resultados realizando uma revisão sistemática abrangente e meta-análise para examinar as associações entre as dietas de baixo consumo de carboidrato e a mortalidade por todas as causas e por causas específicas, usando os resultados de estudos prospectivos de coorte, mais o estudo de campo que foi realizado. E aí, pessoal, para a constituição da amostra do estudo de campo, participaram do estudo 24.825 pessoas, participantes do National Health and Nutrition Examination Survey do período de 1999 a 2010, ou seja, 11 anos de acompanhamento, com uma média de idade dos participantes de 47 anos e meio, e a amostra era dividida entre 48,6% de homens e 51,4% de mulheres. E durante esse acompanhamento de 11 anos, houveram 3.432 mortes, sendo que essas mortes foram 827 por câncer, 709 por doenças cardíacas e 228 por doenças cerebrovasculares. Bem, os resultados do estudo mostraram que as pessoas que tinham um menor consumo de carboidratos na sua dieta durante esse período de 11 anos tiveram uma mortalidade por todas as causas 32% maior, a mortalidade por doenças cardiovasculares 50% maior, mortalidade por doenças cerebrovasculares 51% maior e uma mortalidade por câncer 36% maior em relação às pessoas que tinham um consumo de carboidrato mais adequado, mais dentro do que era esperado, dentro da média. As pessoas que tinham um consumo médio de carboidratos com alto consumo de proteína também tiveram uma mortalidade mais acentuada. Bem, diante dos resultados, os autores concluíram que o estudo sugere uma associação potencialmente desfavorável do consumo de baixo carboidrato com a mortalidade geral e por causa específica, com base nas análises que foram feitas através do estudo de coorte e pelo agrupamento dos estudos anteriores. E dada a natureza do estudo, os autores relatam que não foi possível comprovar um efeito de causalidade nos resultados e que não pode se descartar o viés residual. No entanto, os autores sugerem que mais estudos são necessários para se estender essas importantes descobertas e que, se forem confirmadas em estudos futuros, elas podem sugerir a necessidade de se repensar as recomendações para a prática clínica. Ou seja, pessoal, o estudo ele traz a informação de que existe uma evidência de que dietas de baixo consumo de carboidrato por períodos muito prolongados podem favorecer a mortalidade por qualquer causa ou por causa específica. E isso foi mostrado neste estudo, um estudo aí que a gente viu de base populacional, quase 25 mil pessoas, mais um agrupamento de diversos estudos de coorte também, que são estudos com um volume muito grande de pessoas, acompanhadas por um longo período de tempo. Então há uma evidência
de que esse baixo consumo de carboidrato ao longo de muitos anos é um fator que pode aumentar a sua probabilidade de morte por qualquer causa ou para as causas específicas que o artigo citou: doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares e câncer. Então fica aí a dica, cuidado com as dietas de baixo consumo de carboidrato. Num vídeo anterior nosso, nós comentamos a respeito da distribuição dos macronutrientes, que os carboidratos devem fazer parte de 40% a 60% da nossa dieta. Então fica a dica, né? Se quiserem tirar mais dúvidas, aprender um pouco mais sobre alimentação, nunca se esqueçam de consultar o nutricionista. Ele é o profissional que vai te ajudar a equilibrar essa relação dos macronutrientes na sua dieta, para que você possa perder peso, ganhar massa muscular ou ter uma boa manutenção da sua saúde, com uma alimentação bem equilibrada para as suas necessidades. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber a notificação para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo e até mais!